Eu vejo aqui na coluna da Miriam Leitão de O Globo que, com a alta do dólar e do petróleo, defasagem da gasolina sobe para 22% e põe pressão sobre a Petrobras. Isso aqui significa que o chamado mercado, e com ele a mídia, essa grande mídia, como a gente fala, ou mídia oligárquica, está exigindo mais 22% de aumento, além desses aumentos, não é? Que têm ocorrido quase que semanalmente. E aí eu me pergunto, será que o país vai aguentar com essa política de preços sempre dependente da variação internacional? Porque a gente sabe que o preço do barril não vai ficar aí nos 82 dólares. Pode chegar a 90 dólares até o fim do ano, segundo a Goldman Sachs. Pode até dobrar esse preço. Sim, é verdade, porque o petróleo chegou a 130 dólares ainda no ano de 2008. Depois caiu, caiu verticalmente, voltou a subir, ficou muito baixo, mas agora parece que essa nova onda tende a ser ascendente por algum tempo. E aí nós vamos ficar de braços cruzados com essa política. E quando houve esse aumento de 130 dólares, o que aconteceu aqui no Brasil? Era presidente, não é? O Lula. Depois veio a Dilma e conservou aquela mesma política de preços, né, de acordo com as necessidades médias do povo brasileiro. Por quê? Porque a Petrobras era forte, a Petrobras poderia intervir no mercado e, com isso, estabelecer um preço mínimo compatível, inclusive, não é, com o próprio mercado internacional, que nunca ameaçou invadir o Brasil porque praticávamos esses preços. Mas vamos verificar primeiro essa notícia aqui da Miriam Leitão, não é? Ela diz que a defasagem do preço da gasolina chega a 22% na tarde desta terça-feira. Terça-feira, hoje é 5 de outubro de 2021. Segundo cálculos do economista Guilherme Souza, da Ativa Investimentos. Isso quer dizer que a Petrobras está vendendo gasolina a um preço mais baixo do que o praticado internacionalmente. E ficará pressionada a subir ainda mais o combustível no Brasil. E aí a gente junta, não é, esse preço dos combustíveis com a questão energética, não é? Hoje, por exemplo, a Agência Nacional de Energia anunciou a contratação de mais termoelétricas porque o nível das nossas reservas está abaixo de 16%, podendo chegar até 12% em média. E aí é mais pressão inflacionária e mais pressão em cima do bolso do brasileiro. Os preços do petróleo do tipo Brent se mantêm na casa de 82 dólares, o maior nível dos últimos 3 anos. E o dólar sobe mais 0,5%, cotado a R$ 5,47. O mercado de energia ainda repercute a decisão da OPEP de ontem de não aumentar a produção além do que já foi esperado para o mês de novembro. Uma das causas para essa decisão do cartel, segundo a análise do Banco BTG Pactual, é a baixa produção de 2 países africanos, Nigéria e Angola. Ambos não têm atingido as metas de alta da produção. Bom, isso aí é um problema lá internacional da própria OPEP. O nosso problema, claro que tem a ver, não é, com a OPEP, porque de alguma maneira dependemos, não é, dessas posições da OPEP, porque ela ainda, juntamente com a Rússia e a China, os chamados não membros da OPEP,
mas que, junto com a Rússia, que é o maior produtor mundial do petróleo, mas que não pertence oficialmente à OPEP, mas que sempre segue a sua linha e, às vezes, até a direciona num sentido ou no outro. Eu também vejo esse site, né, Balandan.com.br, dizendo que se o Brasil é autossuficiente, por que sofre com a alta do petróleo? É justamente isso que a gente tem tentado demonstrar aqui, não é? Que é por causa dos governos, né? Esses governos que foram instalados no Brasil depois da Dilma Rousseff, em 2016. O que aconteceu? Só aumentaram as coisas. A inflação também aumentou. E cadê os investimentos que nunca chegaram? Ou pelo menos alteraram em pouco as condições, principalmente que vive o brasileiro médio, o brasileiro comum. E aí diz aqui, o Brasil produz mais do que consome há aproximadamente 15 anos. Vejam só. Com a fabricação de 3 milhões de barris por dia. Mesmo assim, ainda importamos 170 mil barris diários de derivados de petróleo. Derivados de petróleo, aí a gente sabe que é a gasolina, é o diesel, não é? E por que isso acontece? Porque estão fechando as nossas refinarias. Estão vendendo, inclusive a preço de banana, as refinarias da Petrobras, justamente para beneficiar esse pessoal que ganha dinheiro lá fora e não aqui no Brasil, com o aumento dos preços do petróleo. Quando a política, e essa era a política que praticava o Lula em 2008, a política era justamente fortalecer a Petrobras, fortalecer a produção interna. Não esqueçamos que foi naquela época que surgiu também o pré-sal, que aumentou consideravelmente a nossa produção. E é o que hoje faz o Obrador, o López Obrador lá no México. O presidente que foi escolhido não pela grande mídia, não pelos grandes negócios, mas pela decisão majoritária do povo que o elegeu, não é? É um presidente que não se diz socialista, mas se diz um nacionalista e um defensor dos interesses do povo mexicano. O que o Obrador fez? Justamente isso. Fortaleceu a Pemex, que é a Petrobras dele, fortaleceu também as refinarias e agora está construindo mais 2 refinarias no país. A gente sabe que uma refinaria é algo muito caro, não é? Muito caro, muito complexo, mas mesmo assim ele acha que com essa política vai garantir preços tranquilos para o México e não essa coisa louca que está acontecendo aqui no Brasil. Mas continuemos aqui. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o Brasil exporta mais de 1 milhão de barris por dia. Barris, no caso, não é, de óleo cru, não é, óleo bruto. Especialistas dizem que essa foi a saída, já que as refinarias do país foram projetadas na década de 70 para o petróleo pesado. Outro fator para a importação de produtos derivados é para a composição do blend, a mistura que é feita durante o refino. Ou seja, por que não se cuidaram em modernizar as refinarias? Justamente porque havia aquela política de tornar a ferro velho as nossas refinarias para vender a preço de banana, né, a esse mercado internacional. Com o barril negociado em dólar, a alta cotação hoje em R$ 5,46 com tendência de alta impacta diretamente os preços. Por isso, quando o valor aumenta no exterior, o produto fica mais caro aqui também. Adiciona-se a isso a questão da logística na distribuição. A maior parte das refinarias está no litoral. Estados mais distantes têm que pagar o frete do combustível. Quer dizer, por que não construíram mais refinarias? Né? O Lula chegou a construir aquela refinaria de Pernambuco, a Abreu e Lima, mas aí deram em cima, né? Foi um escândalo total, justamente para demonizar a nossa produção nacional,
e aquelas vias, não é, que justamente evitam a submissão do Brasil aos preços internacionais do mercado.